Olá, bom dia para todos, muita paz no coração. Vamos agora prepararmos para dar início ao nosso estudo do capítulo 14, intitulado Escola da Vida. Então, querido Pai de infinita bondade, luz e misericórdia, nós te agradecemos pela vida que nos acolhe, pelo corpo que nos serve de morada, pelo pão que nos alimenta o corpo. E neste momento, Pai amado, agradecemos por esse pão espiritual que vem alimentar a nossa alma e o nosso ser. Graças nós te damos, te pedimos a bênção não somente para nós, mas para toda a nossa Mãe Terra. Que assim seja. Meus amigos, então hoje nós vamos estudar mais um pouquinho da obra de Pietro Baldi, o capítulo 14, que se intitula Escola da Vida. Toda a obra dele, essa obra é falando da lei de Deus, é falando das reações da lei, é falando da infalibilidade dela, da necessidade da gente entender que é uma lei que trabalha para a nossa felicidade, da necessidade da gente entender que não adianta subverter a lei com astúcia, o mal é curto, é temporário, né? Quer dizer, tudo aquilo que nós conquistamos com falcatruas e astúcias, ele é temporário e ele é uma ilusão, porque em algum momento ele se volta contra nós, aquilo que nós praticamos. Então, a vida é uma escola de aprendizado para os decaídos, para aqueles que estão na matéria, para aqueles que se afastaram do sistema. Para quem chegou até aqui, com certeza já viu a gente falar de queda, surgimento da matéria. Então nós estamos na matéria, não é por desejo divino. Foi porque nós fechamos a consciência, uns menos, outros mais, até surgiu a matéria física. E hoje a gente pode ver o que é o átomo. Ora ele está como onda, ora como partícula. Isso os estudiosos da própria física quântica já questionam, né? Não é mais aquela física clássica. Então, o olho do observador interfere nos resultados dos eventos, né? Então, a nossa consciência vai mudando as nossas realidades. E nós criamos uma realidade, que é a realidade física. Então, o buraco é mais embaixo. Quem pega a obra de Ubaldi vai entender que por fechar e surgir a consciência, nós criamos esse universo físico. Mas não saímos de Deus. A lei é Deus. Quem afastou de Deus, surgiu a matéria, o universo físico, as galáxias, tudo que nós conhecemos de matéria. Mas ainda assim estamos mergulhados em Deus. Simplesmente num estado de inconsciência. Então a evolução é abrir a nossa consciência. Então o estudo hoje é escola da vida. Será que a vida é uma escola mesmo? Então vamos lá. A arte de viver preparando para si um futuro melhor. Erros e dores nos ensinam muitas coisas. Se adotamos um bom comportamento e se não cometemos mais erros violando a lei, vemos que está ao nosso alcance criar para nós destinos sempre menos duros, porque estarão menos carregados de erros a corrigir e culpas a expiar. Nós somos realmente cheios de culpas. A culpa maior que nós sentimos nos refolhos da nossa alma foi do afastamento do sistema, da nossa queda. E aí nós viemos gerando outras culpas, né? Em cima dessa culpa primordial. Então as culpas são resultado, né, da busca dessa consciência divina. Então a gente sabe que errou, sabe que falhou, mas a culpa maior está lá atrás, sustentando todas as outras culpas. Porque a gente tem quedas psicológicas, quedas reencarnatórias, quedas planetárias, né? Nós temos vários tipos de quedas. Então nós estamos vivendo um momento de transição, de modificação planetária, em que muitos que continuarão empedernidos no mal não terão mais oportunidade para ficar aqui, porque é uma coisa energética, é vibracional. Não terão sintonia mais com esse planeta. O planeta somos todos nós. Cada canto do nosso planeta é uma substância viva. Outro dia eu vi um vídeo de um menino chamado Lucas, fantástico. Procure aí pelo YouTube. Que ele fala a Terra é um ser vivo, né? A Gaia. Então é como se a Terra estivesse falando das agressões que ela recebe, mas tudo que nós achamos que é inanimado e sem vida tem vida. É um psiquismo, é uma consciência em evolução.
Então, na escola da vida, nós estamos aprendendo a encontrar o caminho de volta para casa. E nós trazemos muitas vezes culpas. A culpa é um momento interessante de reflexão, mas se nós permanecemos nela, isso é insano, porque nós poderemos ficar ali, naquele lugar, e isso também denota um orgulho. Ai, eu errei, por que eu errei? Eu não podia ter errado. Não podia por quê? Como seres infalíveis, nós estamos errando sim. Saímos do sistema e hoje estamos adoecidos. Então, essa culpa tem que ser uma culpa temporária de reflexão para que nós possamos dar outro passo. Não há dúvida que um evangelho verdadeiramente vivido realizaria a mais benéfica revolução do mundo, porque renovando a nossa maneira de conceber a vida, a reforma lá ia de alto a baixo. Mas isso é problema coletivo. Infelizmente, cada um fica esperando que seja o próximo, o primeiro a movimentar-se no duro caminho da renovação. Então, quer dizer, nós sempre esperamos do outro para que ele tome a iniciativa. Nosso orgulho é tão grande que nós temos dificuldade de tomarmos decisões por nós próprios. A gente quer que o mundo melhore, que as coisas transformem, mas a gente quer ficar no comodismo recebendo. E nós não nos colocamos no lugar do outro. Por isso que se a gente praticasse o evangelho, o mundo seria muito melhor. Por quê? Nós estaríamos fazendo para o outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Isso é o egocentrismo altruísta. A palavra egocentrismo dentro da obra de Ubaldi é isso: cuidar de si, cuidar do outro, fazer para o outro aquilo que gostaria que fosse feito, para nós, porque nós não existimos sem o outro. Nós sentimos sequelados, nós precisamos. Olha esse momento que nós estamos vivendo. A gente não está feliz por quê? Porque a gente está preso sem a liberdade de movimento e principalmente sem a oportunidade de conviver com os outros, de abraçar os outros, de trocar experiências, de ver os outros, de ser visto. Essa troca é lei de criação divina e o Ubaldi explica isso na obra dele. Há uma complementariedade, onde nós nos complementamos uns aos outros. E enquanto nós permanecemos nesse campo egoísta, de decaído, de fechado em si mesmo, nós vamos nos privando de nos alimentarmos dessa linfa divina. Então, a obra de Ubaldi explica muito bem isso. Então, se nós entendermos que fazer o bem para o outro é estar reconstruindo-se diante da lei, diante do princípio do nosso ser, nós vamos compreender que isso é a essência de viver nesse mundo, desfazer essa descoberta. Já dissemos que o problema da salvação é problema absolutamente individual, independente da vontade dos vizinhos. Quando alguém cai no seio de um karma coletivo é porque fez por merecê-lo. Ou seja, vamos dizer, o caminho da nossa evolução está aí, né? Os espíritos que estão na frente estão nos ajudando, né? A gente está recebendo amparo, mas as decisões são nossas, individuais. Ninguém faz por nós. O problema da nossa evolução é individual, ou seja, eu comigo mesmo. Já viram que quando a gente não quer, nada vai sair porque a gente resolveu que não quer? Quando a gente quer, algo acontece nas nossas vidas. Então, é por isso que ele está falando da questão individual, porque ninguém faz por nós a nossa parte dentro desse seio divino, dentro da criação. Agora, quando a gente está dentro de um karma coletivo, por exemplo, o senso de coletivo agora é a Terra toda, é um karma viver essa doença. Nós estamos vivendo. Resta perguntar como nós estamos vivendo. O que nós temos feito dos nossos dias para podermos entender esse processo de transformação, né? Nós estamos momentaneamente cerceados na nossa liberdade, criou-se uma prisão. Agora, esse karma, esse processo é coletivo porque em alguns momentos a Terra passou, ela vem todo o tempo todo, os seres humanos estão expurgando. Uma guerra aqui, um tsunami ali, um terremoto acolá. Mas enquanto não nos atinge, não é problema nosso. Agora, a palavra nosso, ela tem um peso coletivo. Então, é um processo de transformação de um todo. Todas as pessoas estão juntas e misturadas dentro desse processo. E não tem como fugir disso. E nós precisamos agora, mais do que nunca, viver isso
com compreensão, pelo menos buscando por ela, né? Opa, tá certo. Quando Deus julga os seres, não leva em conta se pertencem a esta ou aquela religião, mas se foram justos por terem vivido a sua lei. Não estamos falando em favor de grupo particular algum, mas unicamente em favor de Deus que está acima de todos. Meus amigos, as religiões são muito importantes. Elas dão um norte para as pessoas. Elas têm objetivos próprios definidos dentro delas. Mas o que as religiões mais fazem é pregar o evangelho de amor ao próximo e fazer uma secção e defender os seus próprios direitos, os seus próprios interesses. Então, quando as religiões fazem isso, só nós somos os certos. Nós temos que cuidar dos nossos. Ela esquece de cuidar do outro. Ela esquece de abraçar o outro que não professa aquela religião, mas que professa outra. Não tem problema, porque o que vale na contabilidade da vida é o sentido do amor, do cuidar, do fazer o bem. Então, quer dizer, fazendo o bem, tá tudo certo, eu estou fazendo a vontade da lei. É lógico que em certos momentos nós reencarnamos em grupos para resolver um problema de karma coletivo. Aí nós nos fixamos em grupos de trabalho de religião. Mas a gente tem que entender que nós não podemos fazer isso com o senso de nos separar dos demais. Os irmãos da minha igreja, os meus irmãos de fé. E quando outras pessoas manifestam outras ideias de outra forma, a gente exclui. Então a gente está sendo excludente, nós não estamos praticando o evangelho do Cristo, que ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É sentimento. Então, por exemplo, quem estuda a espiritualidade em várias linhas esotéricas de outra forma, tá tudo certo, ela está onde ela afiniza naquele momento e não significa que ela não está vendo verdades. Então, não é só a nossa religião, só a religião do outro que está certa. O que tem que estar certo é o indivíduo perante a lei. Ser justo é procurar fazer o bem, é praticar o evangelho do Cristo. Este pode nos nortear. O nosso grande inimigo é o mal gerador de sofrimento. Essa arte de saber viver com conhecimento representa uma verdadeira ciência que a humanidade mais evoluída do futuro vai descobrir e aplicar. A maioria vê somente os efeitos imediatos e não olha à distância. Então, quer dizer, o mal gera o sofrimento. A arte de saber viver com conhecimento representa uma verdadeira ciência. E é verdade. Porque nós estamos procurando ainda por um Deus que nos dá vida, que nos tira a vida, que nos pune, que nos premia. E aqui não, a vida já foi criada. Deus, não se assustem, mas Deus não criou esse universo físico. Ele criou o universo espiritual. Se a sua essência é diversa da matéria, dele não poderia sair outra coisa que não fosse algo espiritual. Então, na criação primordial divina, esse era o paraíso no seio de Deus, ele se individuou, tirou da sua substância divina e nos criou puramente espíritos. Quando nós fizemos uma escolha às avessas, quando nós mudamos o centro que era Deus e achamos, né, já viu aquele ditado, quem nunca comeu melado quando come se lambuza? Então, a criatividade, a liberdade, o amor, né, principalmente a liberdade e o amor, são leis da criação divina, essa criação. Nós abusamos, extrapolamos os limites e criamos um sofrimento para nós, porque aí nós emborcamos, fechamos. Foi aí que surgiu em nós a dor maior, o sofrimento maior, que foi afastarmos de Deus e viver agora na matéria. Então a matéria é só para os doentes. Então a gente não tem como julgar o outro e dizer que nós somos melhores do que o outro, porque se a gente fosse melhor, a gente não teria perdido essa consciência do divino. Então estar na vida evoluindo é retomar essa consciência, deixar de sofrer é admitir essa lei divina em toda a sua integralidade, nessa complementariedade que eu tenho através do outro. Entender que os potenciais estão aqui dentro de mim porque estão fechados, só fechou, mas eu estou pronta. A evolução é eu manifestar tudo isso no campo do bem, do belo e do positivo, encontrando formas variadas de manifestar isso, né? Cada um do seu jeito. Quando o homem faz o mal, o faz por ignorância, pensando que prejudicando o seu próximo pode beneficiar-se, sem saber que, pelo contrário, só consegue prejudicar-se. Por isso, é um dever
esclarecer os mistérios, iluminar as mentes e orientar o próximo. Então, quando ele fala prejudicando o seu próximo, pode beneficiar-se, esse benefício é temporário. Estudando a lei, estudando as grandes revelações, né, da espiritualidade, ao longo de todas as religiões, porque se eu pego a vida dos santos, se eu pego Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, se eu pego a vida de Madre Teresa de Calcutá, né? Se a gente pega aí a nossa irmã Dulce, são vidas que se santificaram, vamos dizer assim. Nós não sabemos onde eles estão, porque para voltar para o sistema, olha eu falando de espaço, né? Existem, gente, vida fora, dimensões tão superiores que não tem mais tempo e espaço. Pensa viver numa dimensão que não tem tempo e espaço. Então, nessas dimensões, o ser é muito mais pleno. A gente não sabe onde essas grandes almas que nos servem de exemplo estão, mas elas deixaram um legado de perseverança, um legado de amor. Então, eles podem continuar a nos inspirar. E a doutrina espírita nos fala ainda desse canal mediúnico, né? Quando o Baldi escreveu a obra, ele estava sendo um canal, ele tinha as visões e escrevia. Por isso que em outros meios fala-se de canalizações. Às vezes, a entidade ao outro não pega na mão e psicografa diretamente para uma multidão, como o Chico fez, porque Chico tinha um compromisso de provar a pluralidade das existências, a existência da comunicabilidade após a morte, provar os conceitos e sedimentar os fundamentos da doutrina espírita. Mas não significa que a mediunidade não possa existir de forma cada vez menos corporal, mas psíquica. E a mediunidade de Ubaldi foi psíquica, ele interiorizava. Então a sua consciência já havia atingido um grau. Então ele expandia, percebia, conectava com outras mentes, captava essas correntes superiores de pensamento, vindas de dimensões inimagináveis, que ele chamava de Nouri, tem um livro dele sobre Nouri, e escrevia deixando para nós. Então, esses seres que estão à frente vêm nos auxiliar. E nós, muitas vezes, achamos que estamos abandonados, que tudo que vem de Deus é mistério, é preguiça de procurar e pesquisar. Por isso que aqueles, né, porque eu estou falando de doutrina espírita, porque a gente já milita nessa área há 36 anos, e a gente sabe que é uma doutrina que explica todas as coisas que a gente quer saber, lá dentro está respondendo. Se eu pego a obra de Ubaldi, ela vai responder outro tanto que os espíritos não puderam passar para Kardec, mas passou para Ubaldi, como passou para Chico, como passa para Divaldo, para outros médiuns fabulosos que estão deixando coisas maravilhosas por aí. Então, Deus se manifesta através desse canal, né? E quanto mais nós vamos nos elevando, o psiquismo ampliando, nós vamos captando isso por nós mesmos. Tem um livro de Emmanuel que fala da mediunidade como um processo em que nós poderemos expandir e captar pela nossa consciência, sem precisar naquele campo de um intermediário. Nós podemos ligar num campo superior, de uma corrente, de uma dimensão superior. E isso vai acontecendo como aconteceu com o Ubaldi. Ficar na ignorância significa permanecer nos níveis mais baixos da vida, cheios de erros, ferocidades e sofrimentos. Dizer que não podemos saber é abandonarmos-nos à preguiça de não querer usar os meios da inteligência que Deus nos deu para subir o monte da evolução no cume do qual ele nos espera. Então, olha só, na doutrina espírita tem uma parte, nós não vamos entrar nesse aspecto aqui. Isso talvez se a gente gravar aí depois um outro cursinho. Existem também outros lugares que falam de Ubaldi, vocês sabem disso, né? O canal do Ibis é fantástico, com cursos avançadíssimos. Aqui a gente é humilde, a gente só está estudando de uma forma bem simples para aqueles que estão querendo absorver a ideia de Ubaldi. Então, eu só gostaria de deixar marcado um ponto. Quando fala que Deus nos criou simples e ignorantes, lá no Livro dos Espíritos, não se refere à criação, o ato da criação de Deus. Como se Deus pegasse todos os espíritos e criasse naquele momento sem saber nada. Raciocinem, se Ele nos tirou da sua substância divina, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, onissapiente, vamos dizer, tem toda a sabedoria. Não tem nenhuma parte dele que é ignorante. Então nós somos pequenos Deus. A evolução agora é voltarmos através dessa evolução ou busca da perfeição, está lá no Evangelho, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, porque isso é um impulso de vida.
Mas nós não teremos nunca a sabedoria de Deus. Mas a evolução é reconquistar a sabedoria com a qual Deus nos criou. Só que agora a gente fechou. E quando eu faço assim com o dedo, é porque a gente tem a ideia de espaço-tempo, de queda de um lugar para outro. Mas não, nós estamos no ser divino, então é uma percepção consciencial. Como a gente já está aqui hoje, já tem percepções. A gente sente, tem premonições, pressentimentos, não temos? Então, esses sentimentos, quer dizer, esses pressentimentos vêm de uma percepção da alma, não é com razão. Então, quando nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo que Kardec naquela hora estava falando que quando nós saímos dos reinos inferiores da natureza, reino mineral, vegetal, animal, e entramos no reino hominal, nós ainda não recobramos toda essa consciência, então a gente é ignorante, como a gente ainda é, do que está dentro de nós. Por isso que Jesus veio pregar o evangelho e disse, o reino de Deus não está aqui nem acolá, mas está dentro de vós. É o nível de consciência profunda fechado pela queda. Isso não é fantástico? Saber que nós estamos prontos, precisamos abrir para essa perfeição que está dentro da nossa alma. Por isso que a gente adquiriu forma de homem, vive nesse mundo tridimensional, porque a gente, quando o Balde fala emborcou, fechou, virou quase que ao contrário. Então a sabedoria ficou ali enclausurada. E agora nós precisamos abrir para essa sabedoria e perceber Deus. Voltar para Deus é perceber Deus, é perceber que nós não saímos dele. Voltar para Deus é entender e ter amor profundo por tudo. É só sentir amor e nada mais. Então, a ignorância aqui que o Balde está falando significa a gente poder entender que há um tempo atrás tudo que vinha de Deus era tido como mistério. Ah, isso é impenetrável, isso é mistério da vida, é mistério de Deus. Não, Deus está se revelando nas suas leis, revelando-se através de comunicabilidade, deixando muitos ensinamentos. Buscai e achareis. Também está no Evangelho. Deixar de abrir os olhos para ver e fazer pesquisas, para compreender e instruir-se, é parar inerte perante o mistério, sem desejar e procurar descerrar as portas fechadas do desconhecido. Tudo isto significa não querer conquistar uma vida melhor, próxima de Deus. Dizer, como muitos os fazem, que os grandes problemas do ser não são solúveis, significa querer aceitar para sempre uma condição de inferioridade dolorosa, cheia de males e perigos. Olha, nesse ponto aqui, olhos de ver, nós precisamos compreender se a evolução, a expansão da nossa consciência, a gente precisa ter coragem de tirar a venda dos olhos, tirar essa casca que nos encobre para que essa consciência divina manifeste cada vez com maior intensidade. Manifestando essa consciência, vibrando diferente, os seres vão evoluindo e mudando de mundos, mudando de dimensões. Eu adoro a palavra dimensão. Né? Porque viver no mundo concreto é um tipo de dimensão. Lembra da cebola que eu falei? Né? Então, no último capítulo, a gente falou de uma cebola. Então, são as dimensões que se formaram pela queda. Fechando, uns fecharam. A revolução é expandir. Por isso que quando a gente expande, já chega numa dimensão que ela já foi criada por outros, porque eles estabilizaram ali. Então, criaram aquele campo de vida e nós estamos ligando agora pela evolução a esses campos onde existem outros seres que já estão lá naquele ponto e de lá passando para outro. Deus já criou tudo, não se assustem. Deus criou uma única vez, nós caímos. E esse aqui que nós criamos foi uma ilusão, é o Maya, do budismo, Mayan, o Maya, né, que significa ilusão. Nós criamos a ilusão de um mundo ao nosso redor. Só estamos vivendo daquela forma porque nos iludimos com ela. Criamos isso aqui com a nossa própria consciência, né? Todos nós que somos decaídos, ok? Então vamos lá. Para nós termos olhos de ver e pesquisar, nós precisamos entrar dentro do nosso mundo íntimo, expandindo essa consciência, trabalhando orgulho e vaidade que forma uma crosta que nos embaça a visão. É isso, é autoconhecimento, é autopesquisa. Ignorância significa trabalhar as leis do universo, mas conhecer as leis que regem o nosso comportamento. Isso é muito importante. As forças que estão na nossa personalidade humana. Então, quando a gente
Quando ele fala, deixar de abrir os olhos para ver e fazer pesquisas para compreender e instruir, separar inerte perante o mistério, sem desejar e procurar descerrar as portas fechadas do desconhecido. Tudo isso significa não querer conquistar uma vida melhor, próxima de Deus. Olha só, dizer como muitos fazem que os grandes problemas do ser não são solúveis, significa querer aceitar para sempre uma condição de inferioridade dolorosa, cheia de males e perigos. Quanto mais eu me informo do meu comportamento, das leis que nos regem, mais a gente vai evitando de tomar decisões erradas, que comprometam o nosso destino e que principalmente fiquem aqui agora presas nessa lei de causa e efeito que rege o nosso mundo. O que acontece então? São muitos a buscarem somente vantagem imediata, satisfação efêmera, aconteça depois o que acontecer. Poucos sabem alguma coisa a respeito desses problemas com a necessária certeza. Só consideram positivo o que podem agarrar com as mãos. Então ele está falando que essas coisas, estudar da nossa espiritualidade, conhecer essa lei que nos rege, ela, para a maioria das pessoas, é algo abstrato. E a lei não é abstrata, ela é palpável, basta observar. Então, os fatos que nos rodeiam. Estudando a obra, nós vamos entender que essa lei ela é visível nas nossas vidas. Então, para a maioria que cria a ilusão, fica preso aqui neste mundo. Os valores são só deste mundo e continua aquele estado de melancolia. É saudade de Deus, é saudade do sistema, é saudade da nossa natureza primeira. Isto é o que se acredita ser a única e verdadeira realidade, a da vida prática, aquela em que o mundo crê, rindo-se dos sonhadores de realidades mais longínquas que escapam à maioria, porque estão situadas além do alcance limitado de seus olhos míopes. Ignorar as últimas finalidades da vida significa ignorar nossa própria vida no futuro, que embora longínquo não pode um dia deixar de tornar-se presente. Então, quer dizer, é fatal o nosso retorno para Deus, com mais dor ou com menos dor. Com mais conhecimento, com mais ferramentas para trabalharmos, né? E para termos mais vitórias sobre nós mesmos, não é sobre o outro. Diminuindo em nós o instinto de agressividade, sendo colaborador. E a gente precisa também entender que o desenvolvimento e o esforço da inteligência criam as civilizações. Hoje mesmo vemos o que temos produzido, a ciência e como a fim de viver nas novas condições de vida por ela criadas. É necessário, para dirigir as máquinas modernas, muito de inteligência e nada de ferocidade, nada de agressividade. Este é o primeiro passo para a espiritualização consciente. Ou seja, estando no mundo, nós vamos desenvolvendo cada vez mais a capacidade de raciocínio, de lógica, de inteligência. Inteligência pela racionalidade, para entender os fatos e administrar o progresso naturalmente que nós deveremos atingir aqui na Terra. Esse progresso social, esse progresso da economia, né, das condições de vida, da tecnologia. Mas nós também precisamos desenvolver uma inteligência emocional, porque as emoções nos guiam. E tá tudo junto. Os fatos de fora, eles não nos causam dor, sofrimento. O que vem do lado de fora, nessa interação nossa com o próximo, é que faz com que a gente descortine, né, e se movimente de várias maneiras, com várias reações. Então, nós precisamos compreender que conhecimento, estar ciente, desenvolver inteligência, o raciocínio, falar de Deus dessa forma, não como um Deus sentado, né, de uma forma humana em algum lugar, é um ponto muito importante. Desenvolver a nossa energia psíquica, ler mais, trabalhar, se nos ajudarmos mutuamente. E a gente acha que quem está na frente está tranquilo. Né? Quando a gente fala de mentor, a gente acha que os mentores são top da balada, que eles já estão com Deus. Não. Todos nós deveremos voltar para o Pai, voltarmos juntos, porque nós saímos juntos. Quem está à frente auxilia aquele que está atrás. Então, quem está mais consciente da lei, sente uma dor de ver o sofrimento de quem está na retaguarda, plantando dores para si. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês, no livro Nosso Lar, tem um capítulo que fala Sacrifício de Mulher, que conta a história de André Luiz. Acho que eu já contei aqui para vocês, mas eu vou contar de novo, que eu acho fantástico esse exemplo da mãe de André Luiz. Quando ele desencarna, ele não vê a mãe, questiona cadê a mãe. Vou falar bem rápido, tá?
E ela estava em outra dimensão, porque o seu ser já estava conectado com a amorosidade. Então ele não podia conectar com a mãe. Até que um dia ela o visita. E ele, igual a criança, né, a abraça, porque a gente sabe que do lado de lá tem perispírito, né? Tem essa coisa toda que vocês já estudaram aí na doutrina espírita. Ele abraça e fala: mãe, onde que você estava e tal? Cadê meu pai? Aí ela conta que ele estava em regiões de sofrimento e estava lá sofrendo a perseguição de duas amantes que o perseguiam porque ele as ludibriou, né? Porque você já vira amante, né, gente? Como que é? Então ele certo chegava para uma e falava assim: você é a número 1 da minha vida. Chegava para outra e falava assim: você é a única da minha vida, né? Eu sou um homem casado, mas é de você que eu amo, que eu gosto. Fez promessas. Todo mundo desencarnou e elas, ludibriadas, o perseguiam em zonas de tortura e sofrimento. Aí a mãe de André Luiz fala assim: André, eu vou reencarnar. Ele falou: pra quê, mãe? Ele falou assim: porque eu preciso ajudar o seu pai. Então, ela disse que iria reencarnar, né? Ia receber o pai dele de novo por esposo e as duas amantes como filhas. Então, naquela zona de esquecimento ali, naquele campo mental, quando reencarna de esquecimento, aquelas duas amantes, vocês acham que elas não iam pegar no pé do pai, ter ciúme do pai, cobrar do pai ou ser revoltadas? Poderiam trazer lá nos refolhos da alma aquela ideia de que relacionamento amoroso não presta, ninguém é confiável. É isso que acontece conosco. E a mãe de André Luiz, por se submeter a esse novo papel, ajudando, ela também está amealhando alguma coisa. Se ela não tivesse nenhum traço de vibração que a ligasse aqui na Terra, ela não reencarnaria. É uma missão? É, mas aquela missão também iria conferir a ela algum grau de crescimento ou de sedimentação na alma. Iria fixar o amor, o devotamento, a renúncia. O problema é o de nos civilizarmos. Costuma-se hoje insistir muito na solução dos problemas sociais. Mas a solução destes não é só problema coletivo, é antes a soma das soluções dos problemas individuais. Se quisermos progredir, é necessário começar, antes de tudo, a tomar esta direção, cada um por sua conta. Então, o problema de nos endireitarmos, de termos uma vida mais feliz, repetindo, é decisão nossa. Os mentores não nos obrigam, Deus não nos obriga, somente a dor, o sofrimento. Quando a gente chega no fundo do poço, a gente diz assim: ai, chega, tô cansado. E realmente a gente se cansa e quer evadir-se daquilo, mas ninguém evade da lei. Todos nós ficaremos por aqui enquanto não pagarmos o último ceitil. Se quisermos progredir, é necessário começar, antes de tudo, a tomar esta direção, cada um por sua conta, e a vantagem virá primeiro para quem primeiro o fizer. Procuremos conquistar nós mesmos as virtudes antes de exigi-las do próximo. Tudo está sempre regido pela justiça de Deus. Assim, se caímos vítimas dos outros, não somos na realidade vítimas deles, mas sim unicamente de nós mesmos, dado que o merecemos. Os outros não são senão instrumentos de Deus que os utilizou para cumprir sua justiça. Se eu roubei no passado, aonde eu for, eu tenho que ficar esperto, né? Porque eu vou ser roubado. A gente não sabe disso porque está reencarnado. Mas se você é muito lesado e roubado, saiba que você não é vítima, eu não sou vítima. A gente só está agora no campo da colheita, atraindo aquele que está errando, aquele que tornou ladrão, aquele que quer tirar do outro. Como nós temos uma energia semelhante ainda que não foi transformada, a gente atrai o ladrão, atrai o roubo, atrai a falcatrua e somos lesados. Então, ao invés de revolta, a gente deveria, num grau de maturidade, graças a Deus estou devolvendo aquilo que não me pertence. Né? Então, coitado de quem está praticando o erro. Porque quem está recebendo mal, muitas vezes, está quitando a sua dívida com a lei, com a sua consciência. Está mudando a sua vibração pela aceitação. Né? Não resistindo ao mal, mas compreendendo veementemente num estado novo de consciência. Essa é a diferença do ser mais evoluído. Então, nós só estamos juntos daqueles que nós precisamos estar para movimentar algo em nós.
Não é acusando o próximo de desonestidade que se pode provar a honestidade própria. Não é pregando e exigindo virtudes aos outros que poderemos chegar a extinguir nossos defeitos e deixar de pagar pelas nossas culpas. Cada um está sozinho perante Deus e tem de prestar conta sozinho dos seus atos, conforme as responsabilidades que lhe cabem. Podemos ficar tranquilos, pois ninguém pode fazer-nos mal algum que já não esteja dentro de nós. Desculpe a falta de acento. Por nós bem merecido, por termos sido os primeiros... Desculpa. Podemos ficar tranquilos, pois ninguém pode fazer-nos mal algum que já não esteja dentro de nós, por nós bem merecido, por termos sido os primeiros a querer realizá-lo. Então, quer dizer, é tudo um estado energético, de natureza do ser, é tudo um estado vibracional. Nós vibramos o que nós somos e atraímos todas as situações em desarmonia para que a gente se reharmonize e reharmonize o outro. Então, quem está perto de nós é por sintonia vibratória, é porque nós atraímos. Eu lembro de uma história de Adenauer Novaes que contava que ele é um espírita na Bahia, né? Tem uma fundação lá chamada Fundação, acho que Lar Harmonia. E ele conta que estava dando palestra e uma mulher chegou no final da palestra e falou assim: Adenauer, eu preciso conversar com você. Estava muito angustiada. Ele disse: pode falar, o que foi? Aí ela disse: olha, eu não tenho sucesso na vida afetiva. Eu só atraio, as palavras dela, homem que não presta. Eu tenho o dedo podre. Aí a Adenauer olhou bem para ela e falou assim: vou te falar uma coisa. Sabe por que você só atrai pessoas que não prestam para sua vida afetiva amorosa? Ela: não, por quê? Porque você não presta. Então é doloroso escutar isso, né? A gente atrai aquilo que a gente é. Então, por isso que ela atraía aquele tipo de vibração de pessoas e seres. Então, se a gente tiver que mudar a nossa vida, nosso rumo, a gente tem que mudar a gente mesmo. Assim, vamos errando, mas com isso mesmo aprendendo sempre mais. O que parece ser um mal é, ao mesmo tempo, um remédio que nos leva para o bem, porque o erro, excitando a reação da lei, nos ensina a não errar mais. Assim, pelo muito julgar e agir de maneira errada, aprendemos a julgar e agir de maneira certa. Os julgamentos, que deveriam ser o resultado da compreensão, mas são feitos sem ela, acabam por levar-nos à compreensão. Quer dizer, a gente julga sem saber nada do outro, porque a gente é ótimo para julgar. E a gente não sabe o que o outro está passando. Depois de tanto errar, cometendo erros, aí nós vamos viver situações às vezes semelhantes e vamos compreender agora de forma realista e verdadeira, porque nós vamos viver aquela situação. Então é errando e vivendo que a gente acaba aprendendo, mas a gente pode diminuir os erros, a gente pode se auto-observar, a gente pode procurar uma vida nova e uma vida diferente. É assim a lei, né, da vida. Mas nós não precisamos plantar dor o tempo inteiro, a gente pode diminuir essa dor. A gente pode ir por busca, por vontade, são as decisões de crescimento. E o que nós mais fazemos é julgar o outro, né? De forma errada. A gente julga, se coloca como juiz, sem saber por que o outro agiu daquela maneira. Mas quando um menino precisa aprender a andar, nós não fazemos para ele um curso sobre a arte de andar. Deixamos-no experimentar e cair, porque sabemos que só à força de muitas quedas ele pode aprender a não cair mais. O homem precisa não de aulas teóricas, mas de um conhecimento pessoal atingido com seu esforço, fruto da sua experiência direta. A escola é automática, é o natural conteúdo da vida. Desenvolve-se assim a inteligência necessária para compreender qual é a regra que rege os nossos movimentos, o prejuízo de não a observar e a vantagem de segui-la. Então, é um duro, nós não precisamos de aulas teóricas. Quer dizer, a teoria, na verdade, nos ajuda. Mas na hora de viver, é a prática. E a gente precisa compreender aquilo que nós estamos passando, né? Compreender esse mecanismo da vida. A escola da vida, ela é automática. Então, errando é que a gente acaba aprendendo mesmo. Então, o Balde vai falar no livro A Técnica Funcional de Deus,
os processos, né, de lançamento de trajetórias, a fase do erro, da dor e da cura. Então a vida às vezes oferece tanta oportunidade de cura, um trabalho assistencial, uma visita a um hospital, né? Sair da nossa clausura que nós criamos para nós, e nós somos renitentes. Então continuamos sofrendo porque não queremos abrir para a vida, descobrindo novos potenciais. Não existe nada melhor do que a gente se doar, né? Não é dar coisas, é doar-se nas coisas. É colocar o seu coração naquilo que você faz, não importa o tamanho da oferta ou o que quer que seja, mas é colocar sentimento. Isso é o que vale, é o que é mais importante, é a prática da vida. As guerras não são propriamente inúteis, porque pelo fato de padecer duramente com as destruições a que elas conduzem, o homem vai aprender a não fazer mais guerras. O uso da força não é inútil, porque quem a pratica mais cedo ou mais tarde acaba esmagado por ela mesma e então aprende a não mais a usar. As astúcias humanas não são inúteis, porque o homem empregando-as terá depois de ficar sabendo quanto são duras as consequências de ter procurado furtar-se à justiça de Deus, prejudicando os outros com o engano. Terá de compreender a loucura da mentira na exploração do próximo e que dano representa para quem a usa. Então veja bem, as guerras é porque o homem na antiguidade só sabia utilizar-se de guerras, só sabia usar a força. E aí ele foi, segundo o próprio Baldi, adquirindo conhecimento e inteligência, desenvolvendo o seu psiquismo, e a força já foi perdendo força. O próprio homem foi se rebelando contra o uso da força, né? A força da guerra que mata, destrói, a força da escravidão. Então, a força que pegava fazia o homem ir lá e tomar para ele aquilo que ele queria. Então era o homem antigo, desde as cavernas e depois nessa Idade Média, trabalhando, né, para adquirir, para possuir, para ser um rei das guerras, ainda colocava Deus ali na frente, o Deus da guerra. Deus está nos conduzindo para vencer o outro e tomar aquele território. Então isso cedeu espaço para a astúcia. A astúcia é o ato, né, a maneira, num novo andar, de tomar do outro de forma inteligente sem ele estar percebendo. É usar das falcatruas, né? Eu lembro que era na minha época, que me desculpe a pessoa porque eu estou citando o nome, né? Mas na época do Gerson, do jogador, né? Lá na década de 70, ele colocava assim, fazia propaganda de cigarro, que hoje, né, é politicamente incorreta, até proibido por lei. Então, ele, naquela época, era normal. Então, ele fazia uma propaganda de um cigarro, que eu não vou lembrar o nome mesmo, mas ele dizia no final, gosto de levar vantagem em tudo, certo? E ficou como a lei do Gerson, de levar vantagem. Hoje, isso já é politicamente incorreto, né? Segundo as leis divinas, hoje o homem tem condição de discernir, mas nós temos a fera dentro de nós e a astúcia ainda dentro de nós, tudo junto e misturado. Mas estamos vivendo mais a astúcia, achando brechas nas leis, dando um jeitinho brasileiro aqui e acolá, isso é astúcia. Os atritos das rivalidades e as competições humanas na luta pela vida não são inúteis, porque nos levam a conhecer-nos uns aos outros, a fim de chegarmos à construção daquela grande obra de engenharia biológica que será o organismo da sociedade humana. A lei repete ricocheteando, como um eco, o que lhe queremos enviar. E quando quisermos viver na ordem, na harmonia, ela nos receberá num abraço de paz e felicidade. Muito o homem terá de andar por este caminho da experimentação, até que, com seu esforço, faça nascer a nova raça do porvir, a raça dos homens inteligentes, que conhecem a lei e obedecem a Deus. Então não é à toa que Francisco nos trouxe, né, os seus votos de pobreza, obediência e de castidade, que também deve dar aulas e aulas se a gente pegar para estudar isso aí. E tem esse estudo também dentro da obra de Ubaldi. A obra de Ubaldi é fantástica por nos explicar que coordenando na lei significa obediência. E isso é princípio do sistema que nós aprendemos a burlar. Então agora é reconstruir tudo isso. Então quando ele fala ali, a fim de chegarmos à construção daquela grande obra de engenharia biológica que será o organismo da sociedade humana. Então, nós vamos transformar a nossa forma de ser com a evolução,
né? Os nossos corpos, o homem do futuro, o homem, ele não será mais dessa forma. Vamos sutilizando, mudando, aumentando a vibração interna, a vibração da nossa alma, do nosso ser, para que em outras dimensões a gente se apresente completamente diferente. Nós não vamos chegar a Deus se não for somente em espírito, uma completa desmaterialização. Não somente em termos filosóficos, de apego às coisas materiais, mas modificar nossa essência. O homem não terá para sempre mãozinha, narizinho, boquinha, não. Nós teremos um campo de energia, um campo de consciência, um campo de uma consciência mais sutil, perdendo forma, e vamos chegar a Deus somente em espírito. Somente o espírito, uma consciência. Então aqui nós terminamos mais uma análise, mais uma reflexão, né? Convidem os amigos, compartilhem esse canalzinho, porque às vezes nossas aulas da Lei de Deus, porque muitas pessoas já ouviram falar de Ubaldi, mas não abriram nenhum livro e recusam estudar a obra. Uns falam que é difícil, outros falam que não pode ser uma obra da espiritualidade. Tudo vem da espiritualidade em nome de Deus. Bastemos, né, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, e também falta de ter coragem para estudar, deixar de lado o comodismo, procurar a pesquisar por nós mesmos, porque evolução é ter uma consciência cada vez maior, expandida, e esse é um trabalho nosso. Diz que no lado de lá muitos desencarnam, e a maior dificuldade é entrar em contato consigo mesmo, porque não terá mais ninguém para colocar sobre os ombros dele, né, aquilo que deveria ser feito por nós mesmos, colocar a culpa no outro. Então, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.